Isso ajuda bastante, né, Denise? A gente está falando de cheia de vida, de ter vida, e a dona Valdamília está mostrando aqui que ela está borbulhando de vida, né? Exatamente, muito envolvida socialmente, né, com pessoas. Isso, diga para nós os tópicos positivos que você vê que ajuda. Só eu gosto de fazer esse primeiro bloco ilustrando para quem está nos vendo, já dando dicas, né? Uma pan do assunto, uma geral. E aí você está destacando, por exemplo, vida social ativa, o que mais? Atividade, trabalho. Atividade, né, que pode ser o trabalho ou pode ser outras atividades, mas para que a pessoa, né, idosa consiga fazer tudo isso, ela tem que estar funcionando, né? Então, o que a gente chama isso de funcionalidade preservada, né? Ela tem que estar sendo capaz de exercer suas atividades, tanto as básicas do dia a dia, que são as atividades mais rotineiras, o autocuidado, cuidar da casa, fazer uma comida, até atividades mais avançadas, né, que é sair, né, poder pagar suas contas, né, poder abastecer sua casa, poder trabalhar, poder conviver com outras pessoas, participar de atividades voltadas para a terceira idade, ou não especificamente voltada para a terceira idade, mas atividades na sociedade em geral, né? Então, a gente pensa na funcionalidade como o pilar que sustenta a possibilidade de viver, né, uma vida social, uma independência, buscar novos significados, se for preciso. Novos significados. Existe uma idade que a gente pode começar aqui? Começou um processo ou é meio subliminar, de acordo com a reação e a história de cada um? É de acordo com a história de cada um, né? A gente pode falar que tem a idade cronológica, né? A idade biológica, a idade social, que elas podem ser extremamente diferentes de pessoa para pessoa, né? Hoje a gente tem a terceira idade dos 60 aos 100 anos, mais ou menos, é muito tempo, né, que a gente coloca na mesma fase, mas que em 40 anos você vê grandes diferenças. Então, uma pessoa de 65 é completamente diferente de uma de 95 e elas são colocadas na mesma fase da vida, né? Então, quando começa a terceira idade, né, quando que eu me sinto, né, idosa, teve até uma pesquisa que perguntou exatamente isso para jovens e idosos. Quando que você acha que a pessoa é idosa? Os mais jovens, eles falam que por volta dos 60, e quanto mais velho vai ficando, essa idade vai se estendendo. Eu acho que a pessoa fica idosa com 70. Então, os idosos, eles se consideram idosos depois dos 70 e poucos anos. E as pessoas mais jovens já colocam isso um pouquinho antes. Eu tive a oportunidade agora, estava num evento, e na casa que eu estava tinha um monsenhor, né? A gente fez um evento para a Jornada Mundial da Juventude e tinha um monsenhor de 98 anos. E ele, lúcido e felicíssimo, porque no dia seguinte viramos à noite, né, com os jovens e o pároco, e ele já está aposentado. Então, no dia seguinte, ele ia celebrar. Então, ele foi deitar cedo, acordou cedo, todo feliz, saiu com a muletinha dele, foi para celebrar, voltou às 10 horas, já cumpri minha tarefa do dia e sentou e ficou conversando. Nós ficamos encantados de ver assim a lucidez. Exatamente. A clareza dele nas ideias, em tudo, e a alegria dele de estar ativo. Acho que encaixa bem nessa história da vida social ativa, né? Um padre, né? Outro dia também foi em Santos, eu cheguei na celebração, era um padre bastante idoso, na hora de fazer homilia ele veio com a cadeira, botaram na cadeira, ele se sentou, mas ele fez uma reflexão que eu fiquei, caramba! Quando foi terminando a missa, ele foi convidar o pessoal para os cursos que ele estava dando. Olha. Aí eu vinha saber que depois eu fui perguntar, ele tinha 94 anos, dando cursos bíblicos do Antigo Testamento durante a semana, e ele estava em dias um pouco aborrecido, porque naqueles dias tinham pedido para ele não sair mais à rua sozinho, que ele ainda ia pagar as contas dele, ele cuidava. Quer dizer, essa atividade toda, né, Cristian, isso ajuda a pessoa a se manter lúcida também. É a atividade que mantém a gente ativo? Com certeza. Se você pensar, se você havia me perguntado assim, perguntou o que precisa fazer para envelhecer bem, né? A gente
A Denise faz pós-graduação comigo lá na Unicamp e a gente vive estudando todas essas questões de envelhecimento e há alguns anos já que a gente vem estudando. E a dona Valdomira falou tudo sem ter estudado sobre isso, ela sabe, né? Então ela vem ensinar pra gente. Ela falou, olha, eu tenho a família que sempre está perto de mim, eu participo do concurso de Miss, por exemplo, eu faço trabalho, costuro, tem cliente que vem buscar as coisas na minha casa, fazer pedido, sempre trabalhei muito. Então, assim, ela sabe de tudo que tem que fazer para envelhecer bem, né? E hoje ela está aqui a prova disso, que ela pode ter a doença que for, os idosos vão ter mais doenças crônicas mesmo, mas mesmo assim a gente fala que ela está saudável. Por quê? Porque ela vem aqui, ela é capaz de vir num programa, dar entrevista, conversar, é capaz de sair de casa. Então isso é a saúde que a gente busca no envelhecimento, né? É uma pessoa ser independente, ter autonomia. E para isso, você já havia me perguntado agora a respeito se a atividade que leva a pessoa a se manter lúcida, né? Pelo menos ajuda, né? Ajuda, né? Uma das coisas assim que a gente sempre se preocupa com o envelhecimento, e todos os pacientes vêm preocupados com isso, é a questão da memória e do esquecimento. E junto com isso, o medo do diagnóstico da doença de Alzheimer, né? E o que se sabe que se pode prevenir hoje é controlar os fatores de risco que todo mundo já conhece, que é a pressão alta, é o diabetes, é o colesterol, é ter atividade física, é ter toda essa atividade social que ela descreveu, de participar de concurso, de trabalhar. Manter ativo é um dos segredos para a gente, pelo menos, tentar preservar a memória, preservar toda a sua autonomia. Eu tive uma história que eu achei um pouco drástica, que foi do meu sogro, que ele viveu a vida inteira sonhando de ir para aquele sítio que ele comprou o terreno há 30 anos atrás, né? Mas a vida inteira ele trabalhou no comércio. Então, quando ele se aposentou, ele foi para lá. E ele não tinha saúde para cuidar de vaca, de cavalo, de galinha. Então, no final, ele estava sentado na varanda e ficava ali o dia inteiro fumando, olhando o nada e foi justamente adoecendo. E é engraçado porque isso é uma coisa que a gente vê muito frequente no consultório. A pessoa que se aposenta, ela tem que ter alguma coisa, um plano de aposentadoria. A dona Valdomira, ela falou assim, eu era professora, mas agora eu costuro. Então, ela está trabalhando ainda, está sendo ativa. Isso que você quer dizer do plano? Isso. Você saber o que você vai fazer depois e não achar que o seu futuro, o seu objetivo de vida é estar num lugar tranquilo e não fazer mais nada. Não pode ser esse objetivo de vida. Então, é comum vir pacientes no consultório. Quem está querendo descansar, tira o cavalinho da chuva. Porque assim, os pacientes vêm no consultório e depois que aposentaram, eles começam a declinar. Eles começam a ficar só em casa, só vendo TV, começam a acordar, nem trocam o pijama porque vai ficar em casa mesmo, e isso só vai declinando, né? Então, é só pensar na situação. Hoje em dia, se você for pensar quem é idoso hoje, na maioria das vezes o homem é aquele que trabalha a vida inteira, a mulher ficou em casa, mas sempre teve trabalho e sempre vai ter alguma coisa para fazer. O homem que é idoso hoje, muitas vezes ele é aquele que ficou só focado no trabalho, que lá ele tinha o seu papel, ele tinha a sua função, ou de chefe, ou de empregado, mas enfim, ele tinha um papel e tinha função, e era onde ele tinha o convívio com os amigos. A partir do momento que ele aposenta, ele não tem mais o convívio que ele tinha antes com todos os amigos dele, do trabalho, ele deixa de ter uma função, então ele se sente inútil, então ele precisa ter algo para substituir isso, seja um trabalho voluntário, seja participação na igreja, seja participar do SESC no grupo de atividade Essa física. questão de ir ajudar outros, também acho muito positivo. Sim, né? Com certeza. Se sentir útil, né? Se sentir Então você aposenta, eu acordo todo dia de manhã, tomo meu café, assisto TV, cochilo à tarde e durmo à noite. Isso não é objetivo de vida de ninguém. Não deve ser objetivo de vida de ninguém. Você tem que ter alguma coisa para você se valorizar também. Beleza, já estamos aprendendo com os idosos aqui, né? Nós vamos para o nosso intervalo, o Orientes volta já já.